Pensa só, como é que uma lei pode simplesmente cancelar outra que, em tese, parece ser mais importante? Pois é, o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil teve que resolver exatamente essa questão. E a resposta, olha, desvendou um quebra-cabeça tributário que se arrastou por anos. Hoje a gente vai entender de vez a súmula vinculante 62, uma decisão que marcou a época e que ensina a olhar para a essência das leis, e não só para o nome que elas têm. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente vai começar pelo final, já com a decisão que resolveu tudo. Depois a gente volta no tempo para entender a raiz da controvérsia. Na sequência, vamos analisar a grande dúvida sobre a hierarquia das leis, decifrar o conceito-chave de forma versus matéria e, por fim, entender por que essa decisão é tão importante até hoje. Então, vamos lá, direto ao ponto. Antes de mergulhar no problema, vamos conhecer a solução que o STF deu. Sabe como é, né? Quando a gente já sabe o destino, a viagem fica bem mais fácil de entender. Tá aí o texto oficial. Parece um trava-língua jurídico, né? Formalmente complementar, materialmente ordinária. O que raios isso quer dizer? Fica tranquilo, cada pedacinho dessa frase é uma peça do quebra-cabeça. A gente vai desmontar ela agora e, no final, tudo vai fazer sentido. E por que dar tanta bola para isso? Simples, porque não estamos falando de uma opinião qualquer. Uma súmula vinculante, como o próprio nome já diz, ela vincula, ela amarra todo mundo. Vira uma regra obrigatória para todos os juízes e órgãos do governo no país. É o ponto final na discussão, com força de lei. Ok, agora que a gente já sabe o final do filme, vamos rebobinar a fita. De onde surgiu essa confusão toda? O que deu início a uma batalha jurídica que só a mais alta corte do país conseguiu resolver? O centro de toda essa briga é um tributo que toda empresa brasileira conhece bem, a COFINS. É uma contribuição federal cobrada sobre o faturamento e ela é fundamental para bancar a Seguridade Social, ou seja, aposentadorias, saúde e assistência social. A história começou em 1991, com uma ótima notícia para sociedades de profissionais, tipo escritórios de advocacia, de engenharia. Uma lei complementar deu a elas isenção de COFINS. Só que a alegria durou pouco. 5 anos depois, em 96, veio uma lei ordinária e, pá, cancela o benefício. E aí começou o caos. Uma lei, digamos, comum, poderia derrubar uma lei especial? Essa insegurança jurídica se arrastou por mais de uma década, até o STF bater o martelo em 2008. E essa cronologia nos joga bem no meio do furacão, na pergunta que deixou advogados, juízes e contadores do Brasil inteiro de cabelo em pé por anos. Essa era a pergunta de $1 milhão. Intuitivamente, a palavra complementar soa mais forte, mais importante que ordinária, né? A impressão que dava era que uma lei de uma categoria inferior estava simplesmente passando por cima de uma de categoria superior. Mas será que essa hierarquia existe mesmo? E aí veio a resposta do STF e, olha, surpreendeu muita gente. De forma bem direta, o tribunal disse: esqueçam isso. Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Uma não é mais poderosa que a outra. Elas são apenas diferentes, cada uma com seu campo de atuação, como se fossem jogadores com posições diferentes no mesmo time. Bom, se não é uma questão de poder ou hierarquia, qual é a real diferença entre elas, então? A resposta está num conceito que o tribunal usou e que é a chave para resolver a questão toda. Exato. Se uma não manda na outra, o que é que as diferencia? A resposta para isso está lá na nossa lei maior, na própria Constituição, que define qual é o campo de jogo de cada uma delas. A diferença toda está na função de cada uma. A Constituição separou alguns assuntos mais delicados, mais importantes e disse: olha, para mexer nisso aqui, só com lei complementar, que é mais difícil de aprovar, precisa de mais votos. Para todo o resto, a lei ordinária, que é mais simples, já resolve. A questão não é qual é mais forte, e sim qual é a ferramenta certa para o serviço. É aqui que a análise do STF foi genial. Eles decidiram ignorar o rótulo que o Congresso colocou na lei e, em vez disso, foram olhar os ingredientes. A forma, o nome lei complementar, era só embalagem. O que importava de verdade era a substância, do que a lei realmente tratava. E aplicando isso ao nosso caso, a lei de 91 tinha a forma, o nome chique, de lei complementar. Só que a substância dela, o conteúdo, era sobre a COFINS, um assunto que a Constituição não exige que seja tratado por lei complementar. Ou seja, na prática, ela era uma lei comum com roupa de festa. Tinha o rótulo de prato especial, mas a receita era do prato do dia. Entendendo esse raciocínio, a gente chega ao ponto final. Tá, mas e daí?
qual foi o resultado prático disso tudo? Por que essa distinção entre a forma e a matéria mudou completamente o jogo? Aqui a lógica do STF se fecha de forma perfeita. Se a Lei 70.1991 era, na sua essência, uma lei ordinária, apesar do nome, então outra lei ordinária, a de 96, tinha total poder para alterá-la. O que parecia uma lei fraca, revogando uma forte, era na verdade uma lei revogando outra da mesma natureza. Portanto, a revogação da isenção foi considerada totalmente válida. E com isso, essa decisão virou um marco, um verdadeiro divisor de águas na interpretação da lei no Brasil. Ela deixou um recado muito claro. No direito, é preciso ir além das aparências. A essência de uma norma, o seu propósito de verdade, é o que define seu lugar e sua força no sistema jurídico. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar que vai muito além desse caso específico. Em que outras áreas da vida e da sociedade o conteúdo, a essência, deveria pesar mais do que a embalagem, o nome ou a forma? Fica aí uma reflexão para a gente pensar sobre o que as coisas realmente são por trás do nome que a gente dá para elas.